Olá, esse aqui é o terceiro vídeo do encerramento da unidade. Esse aqui é sobre a tarefa 4, que é o CRUD, que é a parte mais massiva do conhecimento de PHP, banco de dados e web, né? Provavelmente dito. Pois bem, as primeiras partes que a gente vai contemplar é a parte da criação do formulário de cadastro, dos valores do form via PHP, né? Do método GET, do método POST, os valores também do INSERT. E tudo isso aqui é na nossa página web, né? Se a gente for aqui de novo no Infinity Free, a gente consegue acessar aqui o manuseador de arquivos, né? E entrar na nossa página, provavelmente dito, onde tinha aqui o index.html no início, né? Que agora é index.php. Enfim, se a gente for no nosso index.php, a gente vai ver aqui que a gente tem links, né? Ó, o href aqui, né? Que é para o cadastro.php com o nome cadastro, login.php com o nome login. Isso aqui são links de guias, né? Quando a gente for aqui na nossa página, a gente tem esses links. A gente clica e vai para algum deles. O cadastro, login, a gente pode ir para qualquer um deles, por exemplo. Né? E, enfim, se a gente clicar na nossa página de cadastro, por exemplo, já observando ali a primeira parte do CRUD, né, que é criando um formulário de cadastro, se a gente clicar aqui no cadastro, ele vai mandar a gente para o cadastro.php. Se a gente for aqui no arquivo cadastro.php, aqui dentro ele tem justamente um formulário. Ele abre aqui, né, o formulário com o comando form, e assim que ele abre esse formulário, ele vai ter aqui uma caixa chamada nome, né, que vai ter um tipo de input de texto com o nome chamado nome, né, e-mail com um tipo de input também de texto com o nome e-mail, o input, né, também de novo que agora é da senha, do tipo password com o nome senha, e um outro input do tipo submit, com o valor de cadastrar, né, o nome dele é chamado cadastrar. Assim que a gente apertar nesse submit, ele vai realizar essa ação, que é mandar a gente para a página salvar.php usando o método post. Se a gente for ver aqui, por exemplo, e for aqui em cadastro, a gente tem justamente isso. Aquela caixa de formulário chamado nome, a caixa de formulário chamado e-mail, a caixa de formulário chamado senha, o ponto cadastrar, que quando a gente clica é o tipo submit, que manda a gente para a parte salvar.php. Né? Ela usa o método post. Naturalmente, o formulário ele manda pelo método get. O método get ele recebe as informações do formulário e usa e coloca elas aqui em cima no URL. Mas o método post é um pouco mais seguro. Ele manda, é como se fosse pela página mesmo. Não sei exatamente a explicação, mas ele manda pela página. Ele não manda pelo URL da página em si. Ele está ali na página, né, no site, mas ele não está no URL como o método get. Já que vai ter algumas informações mais sensíveis, né, como senha, nome, é mais seguro usar o método post. Enfim, ele manda as informações todas para a página salvar.php. Se a gente for na página salvar.php, por exemplo, a gente já tem o comando PHP mais pesado aqui, né? Ele recebe a variável, ele cria uma variável chamada nome, ela recebe, né, o resultado do post do formulário, né, com o nome nome, né. Ele cria a variável e-mail que recebe do formulário do tipo post, né, do método post, a caixa e-mail. Ele recebe aqui com a senha também o post da senha, né, que é esse formulário aqui da senha. Ele recebe tudo isso e cria essas variáveis aqui. Ela também estabelece uma conexão com o banco. Ela recebe aqui os valores do nome, né, do server name, username, o password. Ela recebe aqui também o nome do banco de dados, né. Ele cria uma conexão e se essa conexão der errado ele morre, mas já viu isso aqui no vídeo todo, né, no vídeo passado. Cria um comando SQL aqui de inserir no usuário, né, esses respectivos valores recebidos. E se der certo, o usuário assinando com sucesso, né. E ele insere, propriamente dito, no banco de dados como a gente já viu no vídeo anterior. Mas assim que a gente envia tudo isso aqui, ele cadastra, né? Ele cria ele cria esse nome, esse e-mail e essa senha, né? E coloca dentro do nosso banco. Como a gente já viu, a gente consegue realmente, se a gente for na tabela usuário aqui, que é no meu banco de dados, tá aqui realmente, como a gente já conseguiu, né? Pedro@gmail e essa senha aqui, né? Se a gente colocasse aqui, por exemplo, Pedro, o e-mail aqui, qualquer que fosse, né? Pedro@gmail.com, por exemplo, e assim aqui 1, 2, 3, 4, 5, quando a gente clicar em cadastrar, ele vai mandar tudo isso para o nosso banco de dados. Não vou clicar aqui porque eu já fiz, mas ele vai vir justamente isso aqui, ó, pedro@gmail, né? Vai vir esse resultado aqui da senha, né? A senha está desse jeito porque ela está criptografada, mas isso vai ser recobrado já já. E essa aqui é a nossa página de cadastro, né? Então aqui a gente já consegue contemplar a página do formulário de cadastro, usando aquele form, né? Aí recuperando o valor do form via o PHP, que é através dessas caixinhas aqui. Essas caixinhas aqui, ó, que passam, né, para a nossa página salvar.php, usando o método post. E aqui a gente tem essa parte do método get e do método post, né, o post passa mais seguro, o get passa pelo URL, a informação. E a gente insere os valores usando o comando SQL, né, assim que a gente recebe tudo, a gente insere tudo aquilo que a gente recebeu do formulário. Nossa próxima parte é a parte da criptografando a senha, né, que foi aquela parte que eu já tinha comentado. Criando a página de login, validando o usuário e também protegendo as páginas com as variáveis de exceção, né, e logout. Então, a primeira parte aqui de criptografando a senha, vocês viram aqui quando eu introduzi
o nome Pedro, né, com esse e-mail e com essa senha, a senha veio bem diferente. Apesar de eu ter colocado 1, 2, 3, 4, 5, ela veio com esse jeito aqui, né? E justamente por esse motivo. Se a gente for aqui na nossa página de salvar, né? Assim que a gente mandar essas informações aqui, nome Pedro, o e-mail que a gente botou, né? E assim 1, 2, 3, 4, 5, ele vai mandar tudo isso aqui para a nossa página salvar. Essa aqui é a nossa página salvar. Se eu for ver aqui, a variável nome, ela recebe do método post o nome dessa caixa nome aqui, né? Do formulário de cadastro. O e-mail é a mesma forma, só que do formulário e-mail, né? Mas a senha, o que ela recebe não é o post da senha, né? Mas ela recebe o SHA-1 do post da senha. Esse SHA-1 ele é um comando que ele vai criptografar o que estiver aqui dentro, né? No nosso caso, ele vai criptografar a senha. O SHA-1 ele vai criptografar a senha de forma que ele vai transformar ela numa sequência de 40 dígitos, né? De forma meio aleatória, assim, meio desordenada. E ele garante que, do jeito como ele transforma aquela sua senha em uma criptografia de 40 dígitos, não há como você descriptografar ela ou fazer um processo inverso e recuperar a senha, né? Então esse comando SHA-1 é o que a gente usa para transformar a nossa senha 1, 2, 3, 4, 5 nisso que vocês conseguem ver, né? Então esse aqui nem os desenvolvedores do banco podem ter acesso, né, às senhas dos usuários. Então antes de ter o SHA-1, quando a gente inseriu com SQL aqui dentro do PHP-MyAdmin, né, veio 1, 2, 3, 4, 5. Mas com o comando SHA-1 veio isso aqui. Então esse aqui é o comando que a gente usa para criptografar a senha, é o comando SHA-1. A próxima parte, por exemplo, é criando a página de login validando o usuário, né? Se a gente for aqui, por exemplo, no nosso login.php, ele é muito parecido com a parte de cadastro. Ó, ele usa um comando PHP para fazer um session start, para conseguir criar, né, para criar uma sessão e poder fazer variáveis de sessão, interagir com elas. As variáveis de sessão elas são variáveis que são visíveis por todo o site, entre todas as páginas do site, né? E a gente vai usar isso para algumas coisas de login, por exemplo, como é que ele vai saber o usuário, nome, e-mail, senha, né? E a gente vai usar essas variáveis de sessão. Pois bem, a página de login é muito parecida com a página de cadastro. Ela também abre um formulário aqui, né? A ação dela também manda para uma outra página, que é o validarusuário.php, método também post, aquele método seguro, e aqui um formulário, né? E-mail, tipo de texto, o nome dele vai ser e-mail, senha do tipo password, nome senha, né? Input type submit com o nome logar, né? Como dá para ver aqui, se a gente for aqui, por exemplo, ó, login, é como eu disse, né? E-mail é aqui a caixa, senha é aqui a caixa do tipo texto, né? Isso aqui é de password, e aqui o logar, né? Então, assim que a gente apertar logar, ele vai mandar a gente para validar usuário.php, usando o método post. Então, assim que a gente apertar aqui, a gente vai para a página validar usuário. Se a gente for na página validar usuário, ó, aqui a gente vai ter que vai abrir uma seção start, né? E a gente vai ter algumas coisas muito parecidas já com a nossa página também de salvar, né? E-mail é aquele resultado do post, né? Senha é o resultado do post da senha. Aqui já tem algumas variáveis de sessão, né? Ó, a gente vai começar já a variável de sessão chamada está logado e a variável de sessão chamada e-mail, né? A gente vai observar por isso aqui, dá para ver que ela começa com falso, né? E a variável de sessão e-mail também recebe o nome do post e-mail, né? Do formulário. A gente vai ver isso já. Mas enfim, recebe algumas variáveis aqui, faz uma conexão com o banco, né? E a página de login, quando ela manda para validar o usuário, ela vai verificar no banco se esse usuário existe. E se existir, se o login corresponde ao e-mail e ao e-mail corresponde, ou se o e-mail corresponde a senha e a senha ao e-mail, né? Se eles forem ambos correspondentes, é porque o que você digitou aqui nessas caixas corresponde a um e-mail ou a senha de alguém, né? Então você pode logar, porque essa é a sua conta. Pois bem, e aqui ele vai, né? SQL, assim que depois ele criar a conexão, ele vai ter um SQL e vai selecionar tudo do usuário, da página do banco de dados chamado usuário. Ele vai selecionar tudo de usuário, e assim que ele selecionar tudo, ele vai avaliar se o que você digitou, ó, se o que você digitou de e-mail no formulário aqui é coincidente com algum valor de e-mail do usuário, do banco de dados do usuário, e se for, a senha que você digitou, ou o SHA-1 dela, né? Já que ele vai passar como SHA-1, o SHA-1 da senha que você digitou tem que coincidir exatamente, né, com o SHA-1, que no caso é o row da senha, né, do nosso banco de dados. O que ele quer dizer com isso o que você digitou de e-mail, se existir no usuário, legal. Mas se ele existir, ele tem que ser correspondente ao SHA-1 da senha que está lá no banco de dados. Se o e-mail que você digitou corresponde, e a senha que você digitou corresponde ao e-mail e a senha de algum usuário do banco de dados, ele vai transformar a variável de exceção está logado em true. E a partir de agora, essa variável está logado, que é visível em todas as páginas, por ser uma variável de exceção, ela vai ser verdadeira. Se a variável de exceção está logado for verdadeira, ela vai redirecionar a gente para a página home.php. Senão, ela vai dizer usuário inexistente.
e vai abrir um link aqui para a gente retornar, né? Ou seja, se nossa variável de exceção está logado, porque a gente conseguiu logar, né, com e-mail, com senha, for verdadeira, ela redireciona a gente usando o comando header, né, que é um comando de redirecionamento, para a página home.php. Se for para a página home.php, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, essa é a maior página. Olha, vai ter aqui, abre exceção de novo para mexer com variáveis de exceção, né? E se a variável de exceção estiver logada for verdadeira, ou seja, você conseguiu logar, quando você for para o home, até porque você pode ir para o home sem estar logado, né? Aí ele vai dizer que você não está logado ainda. Mas se você estiver logado e for verdadeiro, ele vai dizer, seja bem-vindo, né? E ele vai seja bem-vindo e vai relacionar, seja bem-vindo, vírgula, né? Ele concatena isso aqui com uma variável de exceção chamada e-mail. Ele vai dizer, por exemplo, seja bem-vindo, pedro@gmail, né? Ele vai receber você, né? E por isso a variável de exceção e-mail, para ela saber quem é você, né? E até quiser que veio do formulário. Pois bem, aqui estão seus dados. E ele vai listar aqui os dados, né? Para listar os dados, claramente ele precisa se conectar ao banco. Isso aqui a gente já viu. Ele vai se conectar ao banco e selecionar ID, nome e e-mail. Claramente ele não seleciona a senha. ID, nome e senha do banco de dados usuário. E ele vai executar esse comando SQL aqui, né? Eu vou explicar o porquê desse código grande, mas a princípio o que ele faz aqui é só listar. Ele lista. Ó, echo, que é aquele comando de listar, né? ID igual a, aí o valor do ID lá do banco. Nome igual a, nome do banco. E-mail igual a, e-mail do banco. Tudo isso ele só lista os valores do banco, né? Apesar de você digitar o seu usuário e ter acesso ao home, e o home dizer as informações de todos os usuários no banco, né? Dizer que é só uma versão protótipo ainda, né? Da nossa página mesmo. Mas ele lista aqui todos os usuários, não vai deixar só o seu. E aqui ele lista os usuários, né? Todos, enquanto tiver resultado, ele vai listar. ID, nome, e-mail, só lista senha. Pois bem, se você tentar entrar, por exemplo, aqui o else, né? E não tiver com estar logado igual a true, que é a variável de exceção, ele vai dizer o usuário não está logado. Por exemplo, eu acho que eu não estou logado não. Mas se eu vim aqui em home, o usuário não está logado, por exemplo. Mas se eu vim aqui em cadastro, deixa eu me cadastrar. Nome Pedro, e-mail pedro@gmail.com, senha 123, botar outro, QWER, cadastrar. Usuário cadastrado, agora eu posso logar, teoricamente, né? pedro@gmail.com, senha QWER, logar. Aqui, seja bem-vindo pedro@gmail, como a gente viu, né? Então aqui, ó, todos os valores do banco, exatamente como estão aqui, ó. Pedro, Gabriel 2, né? Tudo tá aqui. Pois bem, isso aqui tá o novo, né? Que eu acabei de me cadastrar de novo com outro, pedro@gmail, né? Mas tá aqui. É exatamente o que a gente queria, né? Pois bem, e ela entra, né? A gente pode, por exemplo, voltar para o início. Já que a variável de exceção está logado, ela é uma variável de exceção, né? Ela é visível em todas as páginas. Se a gente for em home, a gente permanece logado. E esse é o legal da coisa, né? Pois bem, a gente também precisa ver aqui a parte de logout, né? A parte de logout, assim que a gente clicar aqui, teoricamente a gente é deslogado. Então, se a gente for jogar em home, o usuário não está logado. Como é que ela funciona? Deixa eu sair aqui. Logout.php. Lá na página do home, como vocês viram, né? Deixa eu voltar aqui. Página do home, ele tem uma referência de link. Ó, tá aqui, ó. Uma referência de link que manda a gente pro início. Perdão, não é do home. Tá aqui. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Login, pedro@gmail. Link é WER. Ó, na página home a gente tem aqui o logout. Só ver se eu acho. Na página errada. Home.php. Cadê? Esquisito. Ah, tá aqui, ó. Se você tiver logado, é por isso que não estava achando. Olha só. Se a variável que não está logado estiver correta, ela realiza tudo isso, né? Então a parte de logout só existe para quem está logado, claro, né? Por isso eu estava procurando e não estava achando, porque estava aqui fora. Mas ó, se estiver logado, que é dentro dessa chave aqui, né? Vai ter aqui, ó, uma referência de logout. E aí você consegue se logar, você consegue deslogar, né? Dar o logout. Se a gente for em logout ali, ó, logout.php, como é que ele funciona? É assim. Assim que você clica em logout,
Se você clica no logout, ele abre o comando session, né, para ele mexer em variáveis de sessão. Ele dá session unset, né, como se ele desfazesse as sessões e destrói as sessões, né. Esse aqui ele destrói, ele redireciona você para o index.php. E é por isso que as variáveis de sessão são desfeitas, né. Então o está logado que antes era true é desfeito, e ele vira falso. Então quando a gente se loga aqui, pedro@gmail.com, senha QWER, logar. Quando a gente clica em logout, ele desfaz tudo isso e o header para o início, né, para o index.php. Tá aqui, assim que ele funciona. Pois bem, as próximas partes agora é a parte de delete e de update, né. Não sei se vocês perceberam, deixa eu logar de novo. pedro@gmail.com, senha QWER. Assim que a gente loga tem esses dois ícones. O ícone de um lápis aqui, né, como se fosse de editar, e o ícone de lixeira, como se fosse de deletar. Se a gente for no ícone do lápis aqui, aparece editar dados. A gente pode voltar aqui, e na lixeira aqui a gente vai poder aparecer texto que deseja excluir esses dados, né, e aqui excluir. E aqui o valor, né, que você selecionou. Pois bem, essa aqui é a parte de edição e de exclusão de dados. Mostrando para vocês aqui, na página home, que é o motivo daquele código grande. Cadê? Home.php. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei que ele listava aqui, né? Assim que a gente entra em contato com o banco, ele seleciona tudo do banco, né? E se você estiver logado, ele lista tudo isso aqui. E ele, além de listar tudo isso, ele também cria uma referência de link. Só que essa referência de link, ao invés das outras que tem um nome, né, como referência, tipo, ó, logout tem um nome, logout, né? Ó, referência de link logout.php, o nome dela é logout. E é isso. O nome logout manda para nossa logout.php, né? Mas no caso aqui a gente fez diferente. A gente fez uma referência de link que manda a gente para o editar.php, só que ao invés dela ter um nome, ela tem uma imagem. Como vocês podem ver aqui, ó. Ela tem uma imagem. Tudo isso aqui é relacionado à imagem. Ela é uma referência de link, mas ao invés de ela ter um nome, ela tem uma imagem relacionada a ela. Imagem, aqui é source, não, onde é que a imagem está? Imagem barra editar2.png, que é tudo dentro da página da gente aqui. Se tu dar um close aqui, depois eu mostro a vocês. Dentro de uma pasta, né? Dentro da nossa pasta tem nossas imagens lá. E ela acessa a imagem editar2.png, que é a imagem do lapisinho aqui, né? E, enfim, ela é basicamente uma referência de link, como o logout ou como o início, só que ao invés de um nome, ela tem uma imagem associada a ela, né? E é isso que ela faz, por isso ela tem isso aqui. Da mesma forma também para o delete, mesma coisa. Uma referência de link para o confirmar delete.php, só o que muda é que ela é uma imagem também, né? Assim como a outra, ela é uma imagem de um lixinho, por exemplo. Se vocês perceberem aqui, essa referência de link aqui, ela manda a gente para o editar.php, mas ela faz um aditivo. Nesse editar.php, no URL, ela usa um método get. E no URL, ela declara que o ID, o valor do ID no URL, ou seja, aqui em cima, por exemplo, o ID vai ter o resultado do valor do ID do ponto que você escolheu. Se você escolher esse aqui de cima, por exemplo, esse lápis está relacionado, a imagem desse lápis está relacionada com o ID dessa pessoa. Quando você clica aqui, por exemplo, ó, ele joga aqui no URL, como vocês conseguem ver, o ID do lápis correspondente, né? O lápis dessa primeira aqui está correspondendo ao ID1. Então, quando a gente clica, o lápis manda aqui, né, o ID1, que é o que está escrito aqui, ó, ID igual a, aí o respectivo ID, né, do íconezinho do lápis. Pronto, tá voltando agora? Voltou. Voltando aqui, ó, o confirmar delete faz a mesma coisa, o lixinho. Ele pega aqui o row ID. Assim que ele pega esse row ID, ele faz a mesma forma. Se você for aqui em excluir, ó, ID1, aqui no método get, aqui em cima. Ele vai usar isso aqui quando a gente for para essas páginas, editar.php e confirmar delete. São as últimas partes. Então, assim que a gente clica no lixo ou no lápis, ele manda a gente para essas páginas. Deixa eu ir primeiro para de editar, né? Editar.php. Ó, ele faz aqui editar dados, né? Assim como aqui em cima. Se a gente for clicando no lapisinho, editar dados como um cabeçalho aqui grande, né? E ele faz uma conexão com o banco, né, normal, e ele seleciona, né, tudo do usuário, tal que o ID seja o resultado do ID do URL. A gente manda aquele resultado do ID do lápis para o URL, né, do método get, para a gente poder fazer referência a ele. Para quando a gente for editar, a gente editar só um ID, né? A gente editar só de um usuário. Então a gente edita só o do usuário correspondente a tal ID. E daqui um comando SQL. Selecione tudo de usuário, tal que o ID seja o ID do URL, né? Que foi passado para a gente com o método post. Então tá aqui.
Pois bem, e daqui ele abre um formulário, né? Como dá para ver aqui o formulário, ó, um formulário que manda a gente para atualizar .php, método post, né? E que ele vai ter, mais uma vez, aquelas caixas, né? Para você conseguir inserir os valores aqui que você quer mudar. Só que muda que eu adicionei aqui valores iniciais para o nome e para o e-mail. Tá, que esses valores iniciais sejam os valores do nome e do e-mail originais, né? Já que você vai editar aqui os seus dados, ele deixa aqui de padrão, né, de pré-definido o nome e o e-mail inicial. Só assim que você vai mudar, e por isso ele não põe nada. Mas aqui é aquele mesmo formulário, do tipo do cadastro, do tipo de login, por exemplo. E você edita ele, você escreve o que você quiser, edita a sua senha e clica em editar. Quando você clicar, né, em editar, ele vai mandar a gente para atualizar .php. Se a gente for em atualizar .php, ó, ele recebe a variável nome com o método post, e-mail com o método post, senha SHA-1 do método post, né? Ele recebe aquelas mesmas variáveis, estilo cadastro. E cria a variável ID aqui como sendo o post do ID, né? Faz uma conexão com o banco, aquele negócio que a gente já viu. E se o usuário tiver colocado alguma coisa na senha, é porque ele mudou. Se ele tiver mudado, ele executa esse comando SQL. E atualiza, né? O update atualiza o banco de dados. Ele atualiza o usuário, né? Ele atualiza o usuário tal que o nome vai ser esse, o e-mail vai ser esse que você digitou, né? Isso aqui são as variáveis recebidas pelo post. A senha vai ser essa do ID tal, né? Então ele atualiza esse ID com essas informações. E essas variáveis aqui, que são as variáveis que indicam o que vai ser mudado, né? São as que você digitou aqui no post. Se não, ele não atualiza nada, né? No caso, ele atualiza, mas ele põe as mesmas coisas que já tinha. Ele põe o mesmo nome e põe a mesma senha, né? Se você não mudar a senha, ele põe o mesmo nome e põe a mesma senha. E ele consegue mudar. Já que você não mudou a senha, só precisa mudar o nome e o e-mail, né? Não precisa mudar a senha. E é isso que ele faz. Depois de você atualizar, ele usa um header, ou seja, redireciona a gente, né, para o home.php. E é isso que acontece. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Gabriel 2 e vir aqui editar, Gabriel 5 agora, né? E a senha dele, então 1, 2, 3, e editar, ele manda a gente para o home. E ó, o Gabriel 2 agora, acho que eu nem botei. Deixa eu vir aqui. Gabriel@gmail. Esse aqui não. Deixa eu atualizar aqui. Ó, tá aqui, ó, Gabriel 5, tá vendo? Gabriel 5@gmail, tá aqui a senha agora, que antes não tava 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora tá no SHA-1. Deixa eu vir aqui em início, deixa eu vir aqui em home. Estranho, não mudou aqui. Gabriel 5, mas não tá lá. Gabriel 3. SDF. Não caiu aqui. Bom, não sei o motivo, mas ele tava funcionando. Deixa eu sair e entrar de novo na página. Home. Ah, porque, tá aqui, ó. Gabriel 3, é porque eu tava olhando o e-mail. Tá aqui, ó. Gabriel 3, por exemplo. Se a gente for editar aqui, ó. Gabriel 10, por exemplo. E não vou mudar a senha dessa vez, vou botar editar, né? Só. Aqui, ó. Gabriel 10, tá vendo? Então ele muda realmente ali, já realmente mexendo no banco de dados, como a gente viu aqui agora há pouco, né? Foi eu que tava vendo errado. Aqui, Gabriel 10, ó. Opa. Aqui, ó. Gabriel 10. Pois bem, esse aqui é o comando update. Da mesma forma também funciona o delete, nesse lixeirinho aqui. Esse lixeirinho aqui é a nossa referência de link, né? Só que muda que ao invés do nome ele é um ícone. E assim que a gente clica aqui no Gabriel 10, por exemplo, ele pergunta se deseja excluir esses dados, né? E ele apresenta somente as informações do Gabriel, né? E aqui é excluir. Se ele clicar em excluir, ele vai excluir, né? Vai executar o comando delete. Se a gente for aqui, por exemplo, no home, o home levava a gente para o deletar.php, ou perdão, para o confirmar delete. Se você clicar no lixo, ele manda você para confirmar delete. Ele tem certeza com esses dados, né? Faz uma conexão com o banco. Ele faz um SQL, selecionar tudo do usuário tal que o ID seja o mesmo da URL. Ou seja, o ID da URL, que lembra que a gente passou pelo método get, né? Ele vai pegar tudo do usuário tal que esse seja o ID. E ele vai editar esse comando aqui, né? Ele vai fazer um formulário, como se fosse hidden, formulário como se fosse escondido, né? De forma que ele vai emitir os valores aqui, né, do ID, do nome e do e-mail, do ID, do nome e do e-mail, né, e do e-mail. E o ID vai ser o tipo hidden aqui, mas já vai ser auto-incrementado com o ID original dele. Isso aqui é só para a gente conseguir recuperar o e-mail depois, o ID depois, perdão. Mas ele vai dar um eco aqui, né, dos valores dele, mas só nos que tiverem o ID correspondente ao da página, né? Ou seja, do que você clicou.
E se você clicar no submit, né, que é o excluir, manda você para deletar.php. E justamente o que acontece, né? Se a gente for aqui escolher um deles, esse lixeirinho está relacionado a esse Gabriel, né? Pega o último aqui, Pedro. Esse lixeirinho está relacionado a esse Pedro, ID6. Se a gente clicar aqui, no ID aqui no URL vai ser o 6. Ele só seleciona os valores do banco de dados com esse ID. Tem que excluir. Se a gente clicar em excluir, ele vai mandar a gente para o deletar.php. O deletar.php ele faz uma conexão com o banco normal, né? E assim que ele conecta, ele realiza esse comando SQL simples. Deletar de usuário tal que o ID seja aquele mesmo ID recuperado. Por isso aquele formulário hidden. Aquele formulário hidden era para ele conseguir pegar aquela informação do ID do get e trazer para o post. E assim ele recuperar aqui, né, essa variável de ID. E deletar tudo do usuário que tenha esse ID. Se der certo, ele redireciona a gente para home.php. E deleta, provavelmente dito, né? Se eu excluir aqui, ó. Pum. Mandando de volta para o home e aquele Pedro já não existe mais. Até mesmo aqui no banco. Ó, ele desaparece. Ele realmente executa o comando delete, né? Esse foi o último vídeo, que era sobre a tarefa 4, né, do CRUD. E se encerra por aqui os 3 vídeos da conclusão do semestre.